Graça e paz, irmãos e irmãs, você que nesse momento passa a nos assistir, a nossa escola dominical. Esse é um momento onde nós compartilhamos o estudo da palavra de Deus. E nessa manhã aqui gostosa desse domingo, eu quero trazer um texto que se encontra lá no livro de Daniel, Antigo Testamento, para nós estudarmos um pouco sobre tudo isso que esse texto tem a nos trazer, né? Então, que seja um tempo assim realmente proveitoso, um tempo onde você possa deixar Deus ministrar o seu coração em nome de Jesus. Então aqui nós vemos que nesse texto de Daniel capítulo 6, esse capítulo inteiro, ele é voltado sobre Daniel na cova dos leões. Como é um capítulo grande de 28 versículos, eu vou fazer a citação de 2 versículos e depois nós iremos citar alguns versículos juntos para nós compartilharmos. A princípio, nós vamos compartilhar os versículos 16 e o versículo 17. Daniel capítulo 6, versículo 16 e o 17, que nos diz: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade, Deus, de estarmos na tua casa, estudando a tua palavra, compartilhando, Deus, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, com os nossos irmãos, Deus, que estão nos assistindo agora. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, venha nos ministrar nessa manhã, Senhor, nesse dia que o Senhor preparou para nós, ó Pai. Vem, fala conosco, ministra as nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Veja bem, eu quero trazer esse estudo nessa manhã, mas o título que eu dei a ele é Transformando Dias Difíceis em Bênção, transformando tempestades em bênção, né? E aqui fala que Daniel é lançado na cova dos leões, né? E nós sabemos muito bem que cova é lugar de problema, cova é lugar de morte. Mas em meio a essa situação, nós vemos aqui os princípios de preparação na vida de Daniel, né? Ele praticava a palavra de Deus. Aqui no versículo 4, que nós não lemos, que nós vamos estar fazendo algumas citações, no versículo 4 diz que então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do rei, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa, né? Então, primeiro aqui nós vemos que Daniel, ele praticava a palavra de Deus, porque aqui no versículo 4 diz que Daniel, ele era fiel, né? Ou seja, ele obedecia a Deus. Não tem como ser fiel sem obediência, você há de concordar comigo. Mas também nós vemos que Daniel possuía um espírito excelente, que está no versículo 3, né? Diz assim, vamos ler o próprio versículo 3: Então o mesmo Daniel se distinguiu dentre os presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Olha só que maravilhoso. Porque Daniel tinha um princípio excelente, diz aqui o texto. Sabe o que isso significa? É a presença de Deus.
Quando alguém tem a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, ele passa a ter um espírito excelente, um comportamento daquilo que Deus tem, daquilo que Deus tem ministrado ao seu coração, né? Então o segredo é a presença de Deus, que você possa, no meio desses princípios de preparação, você venha a ser fiel e você possa possuir a presença do Senhor sobre a sua vida. E nós vemos que Daniel, ele não tinha princípios de excelência por um acaso. Além de ser fiel, Daniel tinha comunhão diária com Deus. No versículo 10, diz que Daniel orava 3 vezes por dia. Esse é um dos princípios para a excelência na vida de Deus. Daniel, vamos ler o texto. Daniel, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Veja bem, Daniel, ele tinha um espírito excelente. Daniel era fiel. Daniel orava a Deus 3 vezes por dia, diz aqui o texto, né? Então, meu irmão, a gente precisa entender que os problemas que nós enfrentamos, a gente precisa ter muito clareza isso, né? Vai durar um tempo, porque no versículo 17, ele deixa muito claro: está selado, ou seja, vai ter que passar, né? Não adianta ter amigo importante. E eu quero trazer mais um alerta: cuidado com as conveniências, né? Tem muita gente se apoderando disso, porque tem amigo importante, porque tem isso, porque tem aquilo. Diante de Deus é você e mais ninguém. Estava selado, né? E a gente precisa entender que nem tudo que parece estar ao nosso lado está a nosso favor. E no versículo 23 diz que Daniel acreditava fielmente. Olha comigo aí o versículo 23. Diz: então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque ele crera no seu Deus, porque ele acreditava em Deus. Então Daniel acreditava fielmente. E isso que nós temos que acontecer, o que tem que acontecer nas nossas vidas nesses dias é isso: continuar crendo fielmente, sem esmorecer, sem deixar a ansiedade tomar conta. Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graças. Daniel fazia isso, por isso que ele tinha um espírito excelente. Por quê, meus irmãos? Porque nós temos uma responsabilidade muito grande como cristão. Nós temos responsabilidades muito grandes, testemunho de vida a dar como o povo chamado evangélico. Tem coisas na vida que vai ser difícil superar. Tem coisas que vai doer, mas vai ter que passar. Tem coisas que vai ser quase que insuportável, mas vai ter que passar. Vai doer, mas vai ter vitórias em nome de Jesus. Então, muitas vezes Deus não age devido à falta da presença de Deus na vida dessas pessoas, a falta da presença do Espírito Santo. Ah, pastor, mas parece que Deus não age na minha vida. É que tem algumas coisas que estão faltando. Quem sabe possa estar faltando submissão. Quem sabe
a ansiedade tenha tomado conta do seu coração. Quem sabe a incredulidade tenha tomado conta do seu coração. A falta de compromisso, a falta de fidelidade para com Deus. E nós precisamos entender, meus irmãos, que ninguém dirige por você a peça da sua vida. Você é o responsável. Porque quem que vai entrar no céu? Aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Só vai entrar no céu quem for fiel, né? No versículo 23, volta a frisar: Daniel acreditou em Deus. Então nós temos que, é preciso tentar o impossível, pregar força máxima nos dias difíceis, nos momentos de tribulação. É preciso passar muitas vezes por momentos tristes, momentos de dor, de angústia, de aflição, para que venhamos entender o amor de Jesus. É preciso ter certeza naquilo que nós cremos. Daniel acreditava, isso entra a nossa convicção de fé. Ter certeza de que Deus tem o domínio, Deus, Ele é poderoso. Você sabe em quem você tem crido? Por isso que Romanos 10:17 ele diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ou seja, assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Só que nós precisamos ouvir e colocar em prática. E está havendo muita negligência por parte da igreja. Nós temos visto uma plateia de ouvintes. Nós temos visto um povo que só tem se emocionado na presença do Senhor, porque os testemunhos não condiz com aquilo que eles têm ouvido. É preciso aprimorar a nossa caminhada na palavra de Deus e o nosso crescimento no nosso testemunho de vida. Que assim seja, em nome de Jesus. A conversão é uma troca de confiança. Eu confiava em mim mesmo, agora eu confio no Senhor. Não queira apenas uma solução, queira uma vida com Deus para sempre, até a glória, até a eternidade. Porque Deus quer fazer coisas novas. Eis aqui nós estamos diante das boas novas da salvação. O que você tem feito? Está selado, vai ter que passar. Não adianta você conhecer o governador, o presidente da república, o prefeito da sua cidade. Não, você tem que conhecer Jesus Cristo. É isso que é o diferencial da sua vida. É isso que vai levar você a ter um espírito de excelência. É isso que vai levar você à fidelidade. É isso que você vai fazer com que você ande de cabeça erguida como um cristão que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Não adianta você ser conhecido por todos e não ter o seu nome escrito no livro da vida. Então a conversão é saindo do reino do mundo para o reino de Deus. É preciso ter confiança, sem medir as dificuldades, sem medir as consequências. Nós vemos aqui que Daniel, ele teve fé, ele confiou e não mediu as dificuldades. Vai ter dificuldade? Vai, o desafio está aí para ser cumprido. Então só nos resta viver os princípios do Evangelho, praticar a palavra de Deus, viver pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então, em primeiro lugar aqui, Daniel, ele assumiu a fé. Daniel assumiu a sua fé, está aqui no versículo 4, Daniel assumiu a sua fé. E depois nós vemos em segundo lugar que Daniel, ele tomou uma decisão. Está no versículo 10. Que decisão é essa? Continuar orando, continuar buscando.
Tem gente que faz isso por um breve tempo. Logo quando vem as lutas, as dificuldades, se afastam de Deus, como se afastando fosse uma solução. Isso nunca foi, não é e jamais será. Isso é mais uma artimanha do inimigo trazendo retaliação sobre a sua vida, que você precisa entender. Daniel assumiu a sua fé e Daniel tomou uma decisão. Quem sabe nessa manhã Deus possa estar falando com você aí na sua casa, que você precisa tomar algumas decisões na sua vida, de assumir uma postura real com Deus, não somente ser mais um ouvinte. O ouvinte está cheio. Deus não quer ouvintes apenas, Deus quer praticantes da sua palavra. Então, e além disso, Daniel praticava a sua fé, que ele era fiel, ele continuou buscando a Deus. E ter fé é acreditar, é se sujeitar, é obedecer, é confiar, é esperar. Que esses princípios nunca venham a faltar na sua vida, que jamais venha a faltar. Porque Deus chamou Daniel, porque Deus queria tratar e colocar Daniel à prova. Se Deus colocar Daniel à prova, você à prova, até onde vai a sua fé? Por que Deus colocou Daniel à prova? Porque Deus queria dar uma direção para a vida de Daniel. Deus queria dar um testemunho para que ficasse registrado, para que chegássemos às nossas vidas nos dias de hoje. Aonde você quer chegar na sua caminhada? O Senhor está nos dando direção. O Senhor está mostrando as regras para nós. Então eu preciso entender, meus irmãos, que dentro da igreja eu edifico minha fé, fora da igreja eu manifesto a minha fé. E é assim que tem que ser. Dentro da igreja eu edifico minha fé. Eu estou edificando a minha fé sobre a palavra de Deus nesse momento. Estou edificando, alicerçando, criando uma base dos princípios da palavra de Deus, à luz do Evangelho. Agora aí fora, no dia a dia, eu manifesto a minha fé. De que forma, pastor? Não dando ouvidos aos incrédulos. Tem muita gente comendo na mão de ímpios, porque não quer dar ouvidos ao próprio Deus, sendo que conhece o Evangelho, sendo que conhece a palavra de Deus, né? Tem um monte de crente comendo na mão de ímpio. Por quê, pastor? Porque não aceita a direção de Deus e nem as regras estabelecidas por Deus por meio da sua palavra. É muito simples. A Bíblia, nós temos que obedecer princípios que não podem ser quebrados. É a palavra que não pode ser negociada. Onde não há direção e regra, há desordem, há aflição, há angústia, há medo, há vergonha, há pecado. Gálatas 2:20, aquele texto conhecido que o apóstolo Paulo escreve: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Daniel estava ciente disso. E você, meu irmão, nessa manhã, você está ciente que você precisa ser uma testemunha vida de Cristo Jesus nessa terra? Cristo vive em você. Vivo não eu, mas Cristo vive em mim, né? Então, se a gente verdadeiramente precisa caminhar na direção do Senhor, num propósito de vida com Deus, eis aqui a palavra do Senhor nesta manhã, né? O apóstolo Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, lá no capítulo 1, versículo 12, ele nos diz: e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele é poderoso para guardar a minha vida até a eternidade. Por isso que a gente possa muito bem, meus irmãos, refletir nessa manhã, como tem sido a minha caminhada com Deus, como tem sido a sua caminhada com o Senhor.
No versículo 14 diz assim: tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. E Daniel não foi salvo da cova dos leões, porque havia um decreto, e quem desrespeitasse o decreto tinha que ser lançado na cova. Daniel, o próprio rei tentou salvar Daniel, e volto a repetir: não adianta ter amigos importantes, isso não vai mudar nada na sua vida. Os seus amigos são só os seus amigos, eles não respondem diante de você, diante de Deus por você, e nem você por ninguém. A única coisa que você pode fazer para os seus amigos é interceder pela vida deles, orar por eles. Olha só, presta atenção nesse texto, quantas coisas maravilhosas aqui o Senhor tem. No versículo 16 diz que então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. E o rei aqui faz um desafio a Daniel. Ele diz assim: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Quando você está firmado no Senhor, o teu Deus vai te livrar. Só que tem muita gente perdendo esse foco da sua caminhada com Deus, porque não estão determinados em andar com Deus. Eles estão sempre indecisos, misturados, contaminados, dando mau testemunho, vivendo uma vida rasa do Evangelho. Mas nós somos chamados a viver os princípios da palavra, porque vai chegar uma hora que é você e Deus, porque está selado, vai ter que passar. E os amigos importantes não vão poder te ajudar, a conveniência não vai poder te livrar, vai ter que passar. Presta atenção nessa hora. Quantas coisas o Senhor possa assim estar ministrando as nossas vidas, né? Quais dificuldades que você tem enfrentado? Como você tem enfrentado? Eu vejo assim a igreja, meus irmãos, nos dias atuais, a igreja como um todo tem negligenciado e muito a palavra de Deus. E Deus está chamando esse povo para um conserto. Deus está passando a sua peneira sobre a face da terra. Então não basta conhecimento, é preciso conhecimento e vivência. Não adianta nada apenas ter conhecimento. Você tem vivido a palavra de Deus? A pergunta é essa: será que eu tenho vivido a palavra do Senhor? Como tem sido na sua casa? Como está o seu casamento? Qual tem sido o seu testemunho lá no trabalho? As pessoas que veem você como um cristão, um crente em Jesus. No versículo 3 diz que porque nele havia um espírito excelente. Isso é testemunho de vida. Aonde ele quer, aonde quer que ele esteja, não vai dar mau testemunho, porque ele tem um espírito excelente. E aí no versículo 14, porque ele era fiel. No versículo 4, e Daniel orava 3 vezes por dia. Está aí no versículo 10. Daniel se apegava a Deus. Daniel não abria mão. Nesses dias difíceis, esses dias de notícias tão ruins, nesses dias de uma expectativa do que vai acontecer, eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã: aconteça o que acontecer, se agarra com Deus. E o caminho para chegar a Deus se chama Jesus Cristo, não há outro. O caminho é Jesus Cristo. Por isso que você tem que ser fiel e ter um espírito de excelência, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então veja bem, aqui nesse texto, como eu falei, um capítulo de 28 versículos,
E depois de Daniel foi tirado da cova dos leões, versículo 22, que nos diz: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. No dia seguinte o rei vai e tira Daniel da cova dos leões. Daniel está lá intacto. O leão não se aproximou dele. Não importa quantos leões tinha lá, se 1, se 2, se 3, se 5. Deus fechou a boca do leão. Deus vai fechar muitas coisas na sua vida, mas é para você ter vida com Deus. Deus vai fechar portas na sua vida porque está sendo preciso, porque essas portas têm trazido perdição sobre a sua vida, e você tem se distanciado de Deus. E Deus está chamando você essa manhã aqui, ó. Você que está distante, você que está afastado, o Senhor está te chamando para um tempo de conserto, para um tempo de cura, para um tempo de refrigério. Deus está peneirando a terra. Outras epidemias pior do que essas estão por vir. E aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida está perdido para sempre, está em trevas. E nessa manhã o Senhor nos traz de volta, dizendo assim: filho, volta para o lar, volta para a casa do Pai, volta a ter vida. Eu quero estar com você, filho. E aí, depois de tudo isso, Daniel salvo dos leões, o rei manda tirar Daniel. E daí sabe o que o rei manda fazer? O rei Dario, né? Dario mandou fazer um decreto, aqui mesmo nesse capítulo. Eu queria que você olhasse comigo a partir do versículo 26. Nós vamos ler o 26, 27 e o 28. Olha o decreto aqui. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. O versículo 28 diz que Daniel prosperou no reinado de Dario e no reino de Ciro, o persa. Olha só, Daniel prosperou. Você quer prosperar? Aqui estão os princípios. Seja fiel a Deus. Acaba com esse negócio de não ter tempo para Deus. Hoje Deus mostrou que o tempo existe. O que cabe a cada um de nós é ter atitude de homens de Deus, mulheres de Deus. O tempo está aí, cabe a você se programar. Só não tem tempo porque não quer ter tempo. Deus provou que o tempo tem. Deus provou, porque o pastor, a correria está grande. Acabou a correria. Você agora não tem que ficar em casa? O que você tem feito? Eis aqui o decreto. O versículo 27 diz que ele livra e salva. Isso que eu quero falar para você nessa manhã. O Senhor nosso Deus é aquele que livra e salva. Quer livrar dessa peste perniciosa? Jesus pode te livrar. Quer salvar a tua alma do inferno? Só Jesus pode salvar. E depois ele diz que ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. E ele conclui dizendo que foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões, e pode te livrar dos dias difíceis que talvez estejam por vir para conserto. Tudo isso é para a glória do Senhor. Está na hora de nós aprimorarmos aquilo que nós já sabemos. Está na hora de nós praticarmos. Não basta conhecimento apenas. É preciso vivência. É preciso atitudes. Atitude que condiz com aquilo que eu já conheci. Nós estamos aqui nessa manhã buscando aprimorar a nossa caminhada com Deus, aprimorar a palavra de Deus na nossa vida. E Daniel prosperou.
que você possa prosperar depois de tudo isso, em nome de Jesus. Vai vir um tempo fantástico sobre a vida da igreja, pode ter certeza, depois de toda essa pandemia, depois de todo esse impacto na economia, vai vir dias bons para essa nação, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso governo, para o nosso país, para a nossa igreja, em nome de Jesus. Que a cada dia a gente possa, meus irmãos, entender esses princípios, né? Daniel praticou a sua fé, Daniel tomou uma decisão, e Daniel assumiu a sua fé publicamente. Que assim seja na sua vida, em nome de Jesus, porque está selado. Vai ter que passar, vai ter que passar. E como nós vamos passar? Buscando ao Senhor, porque o Senhor está provando que tem tempo, sim, tempo está sobrando. Não tinha antes porque você que não sabia se programar, mas agora tem tempo. E vou voltar a repetir: dentro da igreja eu edifico a minha fé, fora da igreja eu manifesto a minha fé. Em nome de Jesus, que seja assim na sua vida. Aprenda os princípios do Evangelho, edifique a sua fé em Cristo Jesus e viva um testemunho de vida correto aí fora, a cada dia mais. Que o Senhor seja glorificado na sua vida, em nome de Jesus. O decreto está posto, está selado, vai ter que passar, mas versículo 27, ele livra e salva, ele livra e salva, em nome de Jesus. Ele vai livrar você das aflições, do caos que está por vir. Vai ser um tempo de fartura na tua vida, porque ele disse que Daniel prosperou. Que assim seja na sua casa, em nome de Jesus. Que assim seja na sua vida, em nome de Jesus. Lá no seu trabalho, no seu negócio, você que está preocupado, descansa no Senhor. Deixa Deus ser Deus na sua vida, deixa Deus comandar a sua vida. Vivo eu, não, Cristo vive em mim. Que Deus abençoe, que a gente possa orar nessa manhã, a gente possa clamar a Deus, que a gente possa suplicar e clamar a Deus para que a igreja deixe de ser uma igreja negligente, uma igreja de ouvintes apenas, mas uma igreja de praticantes do Evangelho, uma igreja que ama a Deus acima de qualquer coisa, em nome de Jesus. Convido você nesse momento, você possa baixar a sua cabeça, vamos ter uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, eis aqui nessa manhã, Deus, essa palavra, Pai, que Daniel teve que passar por uma situação que só o Senhor. Quem sabe muitos, Deus, estejam passando por situações nessa manhã, e o Senhor está falando assim: filho, é só comigo o negócio, porque nem tudo que parece está ao nosso lado está ao nosso favor. É só o Senhor, só o Senhor que livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou a Daniel e ele vai livrar o seu povo, em nome de Jesus. Deus, nos ensina, Senhor, a viver os princípios da Tua palavra, viver à luz do Evangelho, Deus, assumindo um compromisso ainda maior com o Senhor, de continuar orando, de continuar Te buscando, de continuar confiando no Senhor, no meio do caos, no meio dos dias difíceis, ó Deus, assim como Daniel praticava a sua fé, a Sua palavra. Que assim seja conosco, Pai, e que no meio de tudo isso, Deus, eu quero profetizar a prosperidade do Senhor sobre a tua casa, a prosperidade do Senhor sobre a tua vida, sobre os teus negócios. Eu quero repreender todo espírito de morte, em nome de Jesus, espírito de falência, em nome de Jesus. Que o Senhor traga paz de espírito no seu coração, que a paz do Senhor Jesus possa reinar na sua vida, e que você possa depender dEle a cada dia mais, e ser uma pessoa totalmente centrada na palavra de Deus. Você precisa de Jesus, e que esse Espírito Santo de Deus possa trazer essa convicção no seu coração. Você não consegue se salvar sozinho, você precisa de Jesus. Eis o decreto, Ele livra e salva. Aleluia. Ele livra e salva. Ele vai te livrar das ansiedades,
do excesso de preocupações. Ele livra e salva. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, louva a Deus pela sua vida, por essa manhã. Só lembrando aos irmãos, portanto, o nosso culto, logo mais à noite, onde vamos ter, todos sabem que no primeiro domingo do mês, nós temos o nosso culto de Santa Ceia. E hoje nós vamos ter algo diferente. Nós vamos ter o nosso momento de culto de Santa Ceia, pastor? Vamos. De que forma? Nós vamos fazer o nosso momento de Santa Ceia online. Tá certo? Então eu quero instruir você aqui a você preparar o seu suco e o seu pão, que nós iremos orar, consagrar ao Senhor no final do culto, logo mais à noite, às 19 horas, a partir das 19 horas, no final do culto nós vamos estar orando, consagrando os elementos da ceia, e em seguida nós vamos cear todos juntos, unindo a minha fé com a sua fé, aí na sua casa, em nome de Jesus, tá certo? Então prepara seu pão e o seu cálice, e o seu suco, em nome de Jesus, para que logo mais a gente possa cear com Jesus, cearmos todos juntos. Mas não deixa para assistir o culto lá no final do culto, mais tarde fica lá no Face, pastor, depois eu assisto. Não, nós estamos juntos no final do culto, ao vivo ali, a gente poder tomar juntos mesmo, cear no momento especial de consagração, né? Em nome de Jesus, tá certo? Amém? Então fica aí o aviso e fica aí o convite. Vamos estar juntos logo mais à noite no nosso culto, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, e vamos orar encerrando. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe.